Olá galera, vamos para mais uma aula nossa. Essa aula hoje é para compensar o probleminha que deu ontem na aula ao vivo, né, gente? Às vezes na questão de tecnologia é um cliquezinho que não dá, é uma setinha que não marcou e às vezes acontece alguma dificuldade, tá? Então eu tô com essa aula aqui para compensar essa aula, peço desculpa o que aconteceu. Mas mesmo assim o material que nós trabalhamos hoje na aula ao vivo está tudo lá no Classroom, tá? E eu vou fazer essa aula especialmente para aqueles que não conseguiram ver o ao vivo. E essa semana que vem nós vamos ter mais um ao vivo, qualquer duvidazinha tira lá, tá? Vai anotando no caderno e tira lá pra gente. Enquanto nós estamos tendo essa aula aqui, vão anotando algumas coisinhas, tá, galera? O que acontece, gente? Na aula de ontem a gente foi conversando e tinha momentos que tinha partes em vermelho do texto, tá? Então tudo que é em vermelho vocês copiam no caderno, certo? Mas eu não vou parar aqui no vídeo, não vou parar, pausa o vídeo, copia, tá? O mesmo material tá lá no Classroom. Eu não consigo pegar aqui no vídeo. Vai lá no Classroom, tá em vermelho, copia. Belezinha? Então vamos para nossa aula. Lembrando que o e-mail está aqui em cima. Qualquer dificuldade ou coisa que aconteça ou alguma dúvida também pode mandar por e-mail, a gente vai conversando, tá? Então voltando ao nosso conteúdo, tradição oral e escrita, formas de contar a história. As histórias então vão transmitir essa tradição. O que é a tradição? A tradição é justamente tu passar algo de uma pessoa para outra através dos tempos, né? Então, pode ser passado de forma oral ou escrita. Aqui a gente vai ver um slidezinho agora que ele fala que é o seguinte, que essa transmissão é feita por via oral, mas pode ser de via escrita também, né, com um poema, um livro, algo do tipo. E o que se passa? Passa fatos históricos que aconteceram, as gerações futuras sabem disso, passa lendas, ritos, a gente vai ver vários tipos de ritos, a gente vai estudar isso lá pela frente, passa costumes, tipos de roupa, tipos de comida, algumas coisas que são próprias daquela identidade daquela região, passa usos de alguma coisa, né, profissões, ensina uma profissão, tudo que descobriu dentro do uso de uma ferramenta ou de algum tipo de ação que o ser humano descobriu como se faz melhor e vai ensinando para as pessoas que vêm pela frente, vão ter que descobrir sozinhas e melhorar cada vez mais, tá? E isso vai passando de geração em geração. Seguindo, né, galera, dentro disso, nós temos as formas de contar histórias. Então, essas histórias passam isso tudo, essas tradições. A primeira que a gente viu agora aqui no nosso slide é o conto, tá? Que a gente viu na aula passada. Então, tá aqui em vermelho, copiem, tá lá no Classroom, tá? E a gente viu no vídeo da última aula. Então aqui a gente retomou um pouquinho essa questão de ser uma narrativa, tem um narrador com ficção e ela pode trazer elementos de várias formas de contar a história. Então seria uma forma quase que genérica de falar uma história, seria um conto, tá? Ele é um pouco diferente de outros recursos que a gente não vai estudar, mas que em literatura vocês vão ver como novela e outros modelos que tem de contar história, tá? Mas a questão é que ele é fantasioso, pode fantasiar qualquer coisa, usar qualquer tipo de recurso dentro da narrativa, sem preocupação com realidade, sem preocupação em usar determinado tipo de personagem. Diferente da lenda, que tem que ter algum referencial ou com a região ou com algum fato histórico, tá? E diferente da fábula, que vai ter que trazer, vai identificar bem a fábula com essa questão dos personagens animais com personalidade humana e também a questão da moral, né? E esses recursos todos o conto pode usar, só que não tem preocupação em usá-lo, diferente dessas outras duas que tem essa questão da caracterização. Mas para que a gente aprende isso? Para quando eu for usar uma fábula eu saber que uma fábula eu posso usar esse recurso da fábula, eu posso usar o recurso do conto, eu posso usar o recurso da lenda, né? Mas a lenda ela vai ter que trazer algum elemento de realidade, certo? Gente, uma outra forma que está em vermelhinho para vocês copiarem, que é bem importante para nós, é a parábola, tá? Então copiem o que está em vermelho ali, ela é uma história curta que ensina uma verdade, tá? Que ela dá uma lição para as pessoas. Então, tu vai contar uma historinha, a diferença da parábola, até são palavras muito semelhantes, parábola e fábula, eu tinha falado disso numa outra aula. A diferença das duas é que não precisa aqui na parábola usar personagens animais, né? Mas o resto da estrutura é muito semelhante, tá? E existe dentro de um livro chamado Bíblia muitas parábolas. Em outros livros sagrados também, né? O Corão tem parábolas, tá? Então é uma forma de contar uma história curta e ali tu vai passar uma ideia, uma lição para a pessoa.
Seguindo, gente, o provérbio, esse é muito legal, né? Ele é um ensinamento que vem numa frase curta, né? Então foi uma coisa que a partir de uma experiência de alguém se descobriu que aquilo ali pode ser uma verdade. Então alguns podem questionar ou não, mas tem gente que leva para a verdade. Então vai ser uma frase curta, tipo, as paredes têm ouvidos. O que isso quer dizer? Cuidado quando se fala alguma coisa, pode estar alguém escutando, pode ser alguém que tem a má intenção, pode ser que alguém não está preparado para escutar aquilo, então pode ser um segredo da pessoa que está falando para ti, de falar em voz alta isso, pessoas que não deveriam saber sabem, então as paredes têm ouvido. Então tem outros provérbios bem legais que a gente pode ler aqui do lado com calma, que vocês vão ver, tá? Seguindo, galerinha, então dentro disso nós temos também a lenga-lenga e outros tipos de canção. Então, lembra que eu falei que tinha um efeito telefone sem fio? Cada um contava uma história, contava diferente. Então, um dos jeitos que se achou para ficar, além de divertido, conseguir manter uma fidelidade à história, era cantar uma canção, criar uma canção, e a letra a pessoa decorava e mudava pouco daquela história. Isso era uma forma de manter a história o menos modificada possível, tá? Então, a lenga-lenga é um tipo, ali tem um ali do lado, assim como as cantigas de forma geral. Além disso, nós temos a adivinhação, galera. E o adivinhação, então, é uma forma então que eu faço uma charadinha, né? E nessa charadinha eu tento descobrir algo. Isso é uma forma muito legal. Tem os enigmas também que usam o mesmo recurso, né? Um tipo de enigma, adivinha. E aí tu pode memorizar mais rápido alguma coisa e além disso tu vai criar um raciocínio na hora de pensar o que é. Até eu botei alguns desafios aqui que a gente fez lá na aula online, né? Eu botei essa pergunta, dava um tempinho, então vocês podem agora parar um pouquinho e pensar. E logo em seguida eu dava a resposta, né? Mais um aqui pra gente treinar. E agora vem a resposta. Beleza? Galera, uma outra forma também de contar história é as piadas, né? Que são também chamada de anedota, que são breves histórias com um objetivo de ter algo engraçado no final, né? Algumas são tu tem que pensar, outras são só para tirar sarro mesmo. Então a piada eu não vou contar nenhuma aqui, mas no grupo lá alguns sugeriram contar piada. Quem sabe na outra aula eu conto as piadas para vocês, beleza? Então, galerinha, até o São Tomás de Aquino, foi um grande pensador da Idade Média, diz que brincar é necessário para levar uma vida humana, tá? Então, isso aumenta nossas forças para as dificuldades do dia a dia e reforça o nosso espírito, né? Beleza, galera? Então, no momento agora a gente pode contar muita piada, é uma boa sacada até para essa época de quarentena, a gente vê umas piadas e umas risadas aí, né? Nada que vai fazer mal para uma pessoa, que vai falar mal da pessoa. Tem piadas muito ruins também que reforçam preconceitos e muitos preconceitos são passados em formas de piada, né? Então isso a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque não é engraçado para quem sofre preconceito. Beleza? Galerinha, era isso. Então qualquer dúvida, mandem pelo e-mail e a gente vai conversando, certinho, galera? Não fiquem com dúvidas. E aí, quando acontecer alguma dificuldade, como eu disse, as tecnologias às vezes dão algum problema, entre em contato e a gente resolve, beleza? Tudo a gente dá um jeitinho, não se preocupem, tá? Esse é um momento que a gente tem que ter muita tranquilidade e muito bom senso, tá? E até a próxima aula, galera!